Estamos aqui novamente no Temperos de Cinema com a nossa série especial sobre o Oscar 2023. E o Rafael está aqui com a gente novamente para comentar mais um filme, né? Rafael, como sempre, seja bem-vindo. É uma delícia ter você aqui com a gente no Temperos de Cinema. Olá, Fátima. Um alô para você, para todo mundo que acompanha aqui o Temperos de Cinema. Para mim é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês, falando de cinema, de filmes, e nessa época específica, né, do Oscar, que tem sempre alguma coisa interessante estreando nos cinemas, e acho que possibilita a gente descobrir até algumas coisas diferentes aí que não estreariam ou não chegariam facilmente se não fosse pelo prêmio da Academia, né? Exatamente. Eu costumo dizer que essa é a minha melhor época do ano. Sempre tem muita coisa boa para a gente assistir. Lembrando que a gente tem também o Rui Otanari, sempre escolhendo uma receita de acordo, inspirada no filme que a gente comenta. Rafael, antes da gente comentar o filme de hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as outras premiações que acontecem nessa época e que, inclusive, influenciam, às vezes, até também na premiação do Oscar, né? Que nem todo mundo conhece essas outras premiações. Então, eu queria que você fizesse um resumo aí para nós. Não, claro, vamos lá. A chamada temporada de prêmios, que vai, de certa forma, influenciar no Oscar, ela começa ali por volta de outubro, até um pouco antes, acho, né? Acho que setembro, outubro. Nesse período, a gente começa já a perceber um posicionamento dos filmes que podem vir a ser indicados ao Oscar. Claro que a gente já sabe da existência de algum desses filmes, só que eles só começam a ser mostrados e só estreiam mais ou menos nessa época, quando a gente tem dois festivais que são considerados, principalmente um deles, que é considerado já se considerou, se consolidou como um festival que coloca filme no Oscar, que é o Festival de Toronto. O Festival de Toronto, nos últimos anos, ele tem posicionado filmes que acabam chegando no Oscar, né? Esse ano passado, o vencedor de Toronto foi os Fabelmans, do Spielberg. Então foi uma barbada, todo mundo já dizia e cantava a bola de que os Fabelmans poderia vir a ganhar o Oscar e que a indicação era certeira. A gente também tem, nessa mesma época, o Festival de Veneza, na Itália, que é um festival que eu acho que hoje, mais do que antes, também tem posicionado alguns filmes que depois acabam chegando no Oscar. Ano passado, Veneza posicionou alguns filmes. A Baleia, por exemplo, é um filme que passou em Veneza, foi muito aplaudido por lá, e aí já começou aquele burburinho de que o Brendan Fraser poderia ser o ganhador do Oscar. Em anos anteriores aconteceu a mesma coisa, com o filme, por exemplo, Coringa, que ganhou o prêmio em Veneza. O Nomadland também foi um filme que ganhou Veneza e depois ganhou o Oscar. Então veja que Veneza também tem posicionado filmes ganhadores, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes a Veneza opta por um filme que acaba nem chegando perto do Oscar, como aconteceu, por exemplo, com aquele filme francês O Acontecimento, que depois não chegou, nem chegou na premiação da Academia. Mas isso tem sido uma constante. Os prêmios da crítica norte-americano, eles também têm a sua validade, porque eles apontam tendências. No caso do filme Tar, que a gente vai comentar hoje, ele ganhou prêmios importantes da crítica norte-americana. Se eu não estou enganado, ganhou o melhor filme pelos críticos de Nova York e já foi se posicionando, galgando posições. Então, esses prêmios da crítica, eles são importantes principalmente para os filmes que, entre aspas, menores, que não são aquelas grandes produções dos estúdios, mas são produções um pouco mais autorais e que precisam, muitas vezes, desse prestígio da crítica para abrir o olho, muitas vezes, do votante da academia. Então, quando o filme ele ganha o prêmio da crítica, ele ganha espaço na internet, ele vai ser citado em jornais, em sites, então ele começa também a aparecer. Veja que, por exemplo, aquele filme que teve uma única indicação ao Oscar, que é o RRR, um filme indiano, que está na Netflix,
ele ganhou o prêmio de melhor diretor dos críticos de Nova York. Foi um prêmio totalmente inesperado, que ninguém acreditava. E aconteceu, e muita gente dizia que, poxa, acho que agora o filme vai chegar no Oscar e tal. E é interessante explicar para as pessoas que muita gente está se perguntando por que o filme não foi indicado para filme estrangeiro, né? Pelo simples fato de que a Índia não indicou o filme. Né? Ah, A categoria de filme estrangeiro, ela é uma categoria que tem regras à parte. Para você ser indicado a filme estrangeiro, o país precisa indicar o filme. Tem que ser uma indicação do país. acho que nem eles acreditavam no filme, então. Possivelmente nem eles acreditavam. E assim, pelo que eu andei também me informando, o filme ele é de uma região da Índia, porque a Índia ela tem dividida em regiões, e numa determinada região se fala uma língua. Então tem essa questão do regionalismo na Índia, e que o filme não foi indicado como representante do seu país. Por isso que provavelmente, muito provavelmente, ele não chegou a ser indicado ao Oscar. Tá? Isso já aconteceu outras vezes, países que indicaram outros filmes e não aquela considerada bola da vez, e por isso que esse filme acaba não chegando. Mas enfim, voltando agora à questão dos festivais e dos prêmios. E a gente tem também, Fátima, claro que o Globo de Ouro ele tem a sua influência. Né? O Globo Sim, de Ouro, as indicações, elas saem em dezembro, metade do mês de dezembro, e a premiação é no começo de janeiro. Os votantes do Globo de Ouro não são os mesmos votantes do Oscar. São grupos totalmente diferentes. Mas o fato do filme ter sido indicado é aquilo que eu sempre falo: o filme aparece, ele coloca a cara na mídia, ele é citado. Então, o votante do Oscar, ele está vendo ali o que está aparecendo e o que não está aparecendo. Então, toda essa mídia que esses filmes ganham, ela ajuda, obviamente, o filme a ganhar um impulsionamento. E depois você tem outros prêmios que também hoje já são mais importantes. Tem o Critics' Choice, por exemplo, que é um prêmio que tem ganhado espaço. Esse ano foi televisionado, passou na TNT. Você tem o prêmio do Sindicato dos Atores, que já é um prêmio também que já serve, tem o seu peso. Se a gente for analisar, por exemplo, ano passado, o Coda ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, melhor elenco, ganhou o Oscar. Parasita ganhou o melhor elenco, ganhou o Oscar depois. Esse ano, melhor elenco, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Provavelmente vai ganhar o Oscar. Então, a gente tem uma tendência, porque a maior parte dos votantes do Oscar, até onde eu sei, dos 10 mil, a maior parte é formada por atores. Então, o prêmio do Sindicato dos Atores pode ser uma baliza. Assim como o prêmio do Sindicato dos Produtores, ele aponta alguma coisa. Também é difícil não coincidir. Acontece às vezes, mas geralmente quem ganha o prêmio dos produtores ganha o Oscar de melhor filme. São tendências que o filme, quando ele começa a penetrar nesses festivais, a colocar sua cara, ele vai fazer uma carreira até chegar no Oscar. E o Oscar é a última premiação da chamada temporada de prêmios. Tanto é que o Oscar, ele ocorre em um momento em que já ocorreram o Festival de Sundance, que vai posicionar filmes para o outro ano, e já ocorreu o Festival de Berlim, que também pode sair alguma coisa que venha a ser nomeada ao Oscar ano que vem. Então, o Oscar é o ponto final, digamos, de uma temporada. Mas especulação, nome, isso pode, aquele hype, às vezes acontece muito, uma coisa que eu detesto, né? O filme nem estreou e já começam a falar de Oscar, né? Ninguém viu o filme. Né? Isso é muito irracional, porque esse hype, claro, os estúdios adoram isso, porque você coloca o filme na crista da onda, mas muitas vezes, depois que você vê o filme, não é nada disso. Eu vou dar um exemplo esse ano que aconteceu, com aquele filme Império da Luz, com a Olivia Colman. Quando anunciaram esse filme, que era um filme do Sam Mendes, diretor do 1917, com a Olivia Colman, todo mundo já começou a falar em Oscar, vai pro Oscar, vai pro... Não tem nada. O filme conseguiu uma indicação para fotografia. Então, assim, é muito cedo, né? A gente precisa primeiro ver o filme para depois entender como as coisas funcionam. Mas sim, premiações e festivais têm peso. E veja só que engraçado, que curioso. Cannes, que por muito tempo era um festival que estava um pouco desassociado do Oscar, eu acho que nos últimos anos começou a se aproximar mais. sim, Né? Parasita, Cannes,
Palma de Ouro, foi caminhando, caminhando, conseguiu chegar no Oscar. E teve outros casos também, né? O Árvore da Vida, do Malik, também ganhou Cannes, depois conseguiu chegar no Oscar. Agora, o Triângulo da Tristeza ganhou Cannes, fez uma carreira internacional interessante e conseguiu uma indicação ao Oscar. Então, assim, hoje eu penso que o votante do Oscar, ele está mais aberto para o produto internacional. Ele está mais olhando para fora, porque isso também é um reflexo de que a academia ela trouxe membros que não são norte-americanos, trouxe mais latinos, trouxe mais afro-americanos, trouxe brasileiros que votam no prêmio da academia também. Isso trouxe uma certa diversidade ao prêmio. Mas a maioria ainda é norte-americana e inglesa, britânica, entre os votantes do Oscar. O que torna, muitas vezes, o produto falado em inglês ainda uma preferência dentro da premiação. Um filme que não é falado em inglês, ele tem que se esforçar muito mais para chegar, ele tem que se provar muito mais para conseguir uma indicação, Fátima. Isso é verdade, né? Fazer uma carreira muito excepcional, assim, como um Parasita, que é praticamente, eu não me lembro de alguém falando mal de Parasita. Nada de novo no front, tem bastante gente falando mal. No Brasil, acho que até mais que lá fora. Mas o Parasita foi quase uma unanimidade, não tinha ninguém que eu não me lembro assim de uma voz importante, de um crítico. Acho que fora o Donald Trump, que não entende nada de cinema, acho que eu não vi ninguém falando mal do Parasita. É verdade, é. Então, Né? essa tendência mesmo de Cannes, que não tinha antigamente, tem acontecido bastante, né? Aconteceu E eu bastante. tenho, como é um tipo de filme que eu gosto, eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho percebido alguns filmes assim que a gente considera independente, né, alternativo, também nos últimos Oscar, que tem tido uma tendência de não só o cinemão, né, que a gente Exatamente. fala. O Oscar ele sempre deixa um espaço para o chamado independente. É que a gente olha para esses filmes como independente, mas a gente esquece que esses filmes têm uma grande orçamento também, que a gente está Sim, acostumado muitas tem vezes. estúdio grande por trás, tudo, né? Exatamente. A gente está acostumado com uma régua, sei lá, a gente vai pensar em um Avatar, é uma outra realidade, né? Mas esses filmes, os chamados independentes, eles também ganham o apoio dos estúdios, porque muitas vezes os estúdios compram esses filmes ou distribuem esses filmes. É, E aí a gente vê um filme com o selo de uma Fox, a gente vê um filme com o selo de uma Sony Pictures Classic. Por quê? Porque eles distribuem o filme. A própria A24, além de fazer filmes, ela é uma distribuidora de filmes. Então, esse filme, quando um filme francês, ou brasileiro, ou alemão, consegue uma distribuidora nos Estados Unidos, ele já sai na frente. Porque é uma garantia de que o filme vai estrear nos cinemas, ou vai chegar em home video. Então as pessoas veem esses filmes. Né? E aí você consegue. E quando você ganha um festival, a distribuição está garantida. Um é, festival de Cannes, por exemplo, meu Deus, né? Você assina o contrato com a distribuição no dia seguinte. Isso se já não tivesse sido assinado, né? Tem diretores que antes de mostrar o filme, já estão com o contrato de distribuição só por assinado. ser indicado, às vezes já consegue, né? Só o fato de estar na lista dos principais de Cannes, né, na chamada na front list ali da competição principal, o filme já tem distribuição garantida. Porque é mídia. Esse filme vai ter tapete vermelho, esse filme vai ter fotógrafo, vai ter imprensa do mundo inteiro lá fotografando o tapete vermelho, a crítica de revistas do mundo inteiro vão falar desse filme. Então, pro bem ou pro mal, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Então já é distribuição garantida. Então o negócio do cinema funciona assim. A gente tem a questão da arte, mas os festivais eles não tiram essa coisa do glamour. Porque eles entendem a importância de você mostrar, vender, de ter aquela estrela famosa desfilando. Isso faz parte desse jogo que tem gente que não gosta de jogar, que acha uma bobagem, tem gente que aceita porque é a maneira de você vender o seu produto, né? Exatamente. Bom, muito bom isso, deu para a gente ter uma ideia aí sobre Tem quase um episódio só sobre festivais. exatamente, essa temporada de premiação. O filme que a gente vai comentar hoje é o Tar, né? O Tar, ele fala de uma maestrina que tem uma carreira invejável, né? A Lydia Tar, que ela é compositora, é maestrina, ela está à frente da Orquestra de Filarmônica de Berlim. É,
assim, é um cargo praticamente que só era masculino, ela é uma das pioneiras nisso, né? Ela também está escrevendo as suas memórias, ela está num momento muito desafiador da carreira dela, e aí, de repente, tem lá um drama pessoal, uma coisa. Ela é uma pessoa de um temperamento forte, difícil, e algumas coisas virão à tona que vão influenciar muito na vida dela, porque ela é considerada, ela é um gênio na profissão dela, mas ela é manipuladora e ela tem uns traços muito assim, muito difíceis de conviver. E aí vão vir à tona algumas questões que vão influenciar muito na vida dela e na carreira dela. Então, Rafael, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre esse filme, que eu sei que é o seu preferido. Pois é, dos filmes que eu assisti entre os indicados ao Oscar, eu ainda não assisti o Entre Mulheres, no dia, quando a gente está aqui gravando esse episódio, ainda não vi, mas pretendo ver em breve. Esse é o meu favorito. E é um filme, e eu reconheço que foi o que eu mais gostei, mas eu reconheço que ele é o mais difícil dos indicados. Eu acho que ele é o mais difícil de você agarrar, é o mais difícil de você compreender. Eu acho que dos filmes, eu acho que é o mais desafiador, né? É aquele que o diretor mais quer nos desafiar mesmo em relação a esse filme, porque eu acho que ele é um grande estudo de personagem, esse filme, Fátima. Eu acho que É, a gente, até o final desse filme, a gente não consegue ter uma definição exata de quem é a Lydia Tarr. A gente vê ela em diferentes situações, a gente enxerga diferentes máscaras ali, uma mulher que se projeta inicialmente como dona de todas as certezas, como uma mulher imponente, ela é um gênio dentro daquilo que ela faz, só que aos poucos, ao longo desse filme, a gente começa a perceber que ela é uma mulher má, que ela é uma mulher que faz coisas reprováveis, muito reprováveis, que ela tem um lado podre mesmo, mas que também ela é capaz, em alguns momentos, de sentir dor, ela é capaz também de sentir medo, ela também é capaz de se sensibilizar com alguma coisa, ao mesmo tempo que ela é aquela mulher que ameaça uma criança na escola, ela é aquela mulher que segura o pé da filha dela para dormir, fica contando historinha para a filha dormir. Então, assim, uma mulher muito difícil da gente definir, de entrar nessa personagem. E ela é quando muito pega ambivalente, né? Eu achei. muito, extremamente. E isso nos pega de surpresa, né? A gente tenta entender essa pessoa que, na verdade, no fundo, talvez não seja. A gente não consiga chegar nesse ponto, né? E isso que me fascina no filme, porque quando ele avança, na primeira metade dele, o diretor ele vai nos colocando elementos ali e a gente se pergunta por que ele está fazendo isso? Por que ele está estendendo tanto essa cena? Por que ele está fazendo uma sequência tão longa? Por que aquela entrevista do início, quando ela dá uma entrevista, não me lembro, de um teatro, ali no anfiteatro, ela dá uma entrevista, e a gente percebe que é uma longa entrevista e a gente se pergunta qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa entrevista existir? E a gente começa a perceber, principalmente na segunda parte do filme, quando ela começa a cair, quando aquela personagem começa a ter a sua queda, que ela vai ser cancelada, digamos assim, né? Porque envolve o suicídio de uma outra moça, a gente começa a perceber que tudo aquilo faz sentido. Porque aquela mulher que se projetava no início talvez fosse uma máscara, talvez fosse uma forma de se colocar perante os seus subalternos ali dentro daquela orquestra, os músicos, fosse uma forma de se colocar perante a sociedade, perante a mídia, perante um público, e que, na verdade, essa mulher ela é muito mais frágil do que a gente imagina. E tem coisas que eu acho interessante nesse filme, como ele lida com o extremo, né? A gente vê, por exemplo, uma Lydia Tarr totalmente dentro do seu controle, quando ela está comandando a sua orquestra ali com a batuta na mão, a gente vê que ela sabe de tudo que ela faz, ela tem certeza daquilo, e depois, em um outro momento, a gente vê uma mulher totalmente sem controle sobre si mesma, como, por exemplo, na cena em que a vizinha chama ela para ajudar uma mulher enferma que caiu no chão, que eles não Verdade. conseguem ajudar, e ela está despedaçada na hora que ela entra no apartamento do lado, e ela para ajudar ali a vizinha naquele momento difícil. Então o filme joga
com com esses dois lados, né? Sempre mostrando de um lado a fraqueza e como essa queda, ela é uma queda que também a gente, mesmo sabendo de tudo que ela fez, né, de ruim, mesmo sabendo de todos os defeitos dessa mulher, a gente ainda sente pena dela, né? Quando a gente percebe que que ela precisa se reinventar na vida dela, que ela precisa mudar, que ela precisa se esconder ou ir embora de Berlim para um país asiático no final, onde ela vai se refugiar para se reinventar ou continuar fazendo o que ela ama, que é ser uma maestro de orquestra. E a relação dela com as outras personagens, a relação dela com a sua mulher, a sua esposa, que é interpretada pela grande atriz alemã Nina Ross, a relação com a sua assistente, com a sua secretária, que acompanha ela durante as suas caminhadas, os seus eventos, nas suas palestras, que é uma atriz francesa bem interessante também, a Noémie Merlan, que faz esse papel. Ou, por exemplo, a opção que o filme faz, que eu acho muito interessante, Fátima, em não mostrar a vítima, aquela moça que se suicidou. Sim, a gente vê apenas a cabeça dela no início, que ela estava assistindo a entrevista, a gente vê que é uma mulher de cabelo vermelho, e em outro momento a gente vê uma cabeça, uma forma, ou a gente vê ela por fotos, mas a gente nunca vê quem é essa pessoa. E talvez o diretor faça isso de uma forma muito proposital para a gente não se influenciar. Porque se ele mostrasse diretamente para a gente a vítima, seria muito fácil a gente crucificar a Lídia. Tá? Ele deixa a gente sempre no domínio da personagem principal. Tanto é que a Cate Blanchett, eu acho, tenho quase certeza, ela está em todos os momentos do filme, não tem nenhuma cena que ela não está. E ela não deixa nem espaço para as outras atrizes, né? Você já tem boas atrizes, mas que parece que não consegue desenvolver uma personagem forte, não consegue aparecer de tão forte que é a personagem da Cate Blanchett. E o envolvimento também emocional com aquela nova musicista ali que entra na orquestra, né? Aquela moça violinista, acho que é violinista, né? Violoncelista, violoncelo. Violoncelo, perdão. Que entra na orquestra nova e que a gente percebe que ela tem uma relação ali que ultrapassa um pouco o limite de uma coisa profissional. A gente percebe que ela se deixa envolver um pouquinho mais por aquela moça na relação que ela tem ali. Então a Lídia é uma pessoa problemática, uma pessoa cheia de problemas, que começa a cair, né? Ela cai pela essa cultura do cancelamento. E isso é uma outra questão que o filme aborda também, né? Quando vem a público e a mídia descobre que ela pode ter influenciado o suicídio dessa antiga protegida, a mídia vem para cima, a orquestra, a direção da Filarmônica de Berlim questiona ela, e em breve a gente descobre que ela vai ter grandes problemas aí na sua vida, e no momento que ela está lançando um livro também, porque depois ela viaja para Nova York, tem o lançamento do livro. Ele é um filme, Fátima, eu acho que ele é desafiador também, porque ele nos coloca numa redoma onde a gente está convivendo com um gênio, mas é um gênio problemático. Assim como tantos gênios são problemáticos. E tem uma discussão que esse filme abre, que eu acho muito interessante, que é, inclusive, essa discussão, ela começa a ser feita naquele plano sequência, você vai lembrar, quando ela está com aquele garoto numa aula, está dando uma aula, e tem aquele rapaz negro, que aquele rapaz fala que não gosta de Bach. Sim. E ela pergunta para o rapaz, por que você não gosta de Johann Sebastian Bach, que é uma referência na música? E o rapaz dá uma resposta que acho que ela não esperava. Ele fala, olha, eu sou negro, eu sou pangênero, e o Bach era um cara misógino, era um cara que tinha, sei lá, 20 filhos, era um cara que, enfim, que eu não pactuo das ideias dele. E ela não entende aquilo, ela fala, pô, peraí, né? Ela fala, e ela cita, inclusive ela fala dela mesma, né? Ela fala, eu sou lésbica também, e ela fala, eu não entendo, porque será que a gente não pode, ela não diz com essas palavras, mas ela quer dizer o seguinte, será que a gente não pode separar o gênio da pessoa? Será que a gente não pode fazer essa separação em que a gente reconhece o podre das pessoas, mas a obra da pessoa não é o que fica? O que a gente lembra do Bach hoje não é da obra dele? Não é o fato dele ter 20 filhos.
ele ajudou a parir 20 filhos, mas ele pariu uma obra que é estudada séculos e séculos depois. Então o filme abre essa discussão, que eu acho muito interessante, até que ponto a gente deve cancelar o artista ou a sua arte. Eu acho que essa é a discussão. Eu tenho defendido isso também, eu já escrevi sobre isso, por exemplo, Eu quando me, teve eu o me caso. lembrei do artigo que você escreveu sobre o Woody Allen, Exatamente, o Woody Allen porque é eu esse acho que exemplo. essa é uma discussão que ela é muito difícil de você separar a obra da pessoa, mas ela tem que É, existir, né? ela tem que existir, porque senão fica insuportável, senão a gente não consegue mais, por exemplo, ouvir bar, senão a gente não consegue mais, sei lá, apreciar uma obra de um artista que tem os seus problemas, que teve os seus defeitos, enfim, mas que produziu coisas maravilhosas, que são referências que a gente está estudando até hoje. E essa é a discussão que a Lídia coloca, mas que para aquele garoto e eu não tiro a escolha dele, eu não acho que ele esteja errado em fazer essa escolha, porque é muito complicado, a gente não está vendo isso do ponto de vista dele, mas ele que é um garoto que veio, provavelmente, que sabe o que é ser negro, que sabe o que é ser transgênero, que sabe o que é sobreviver, que vive na pele dele, talvez os preconceitos que as pessoas colocam, para ele é insuportável ter que aceitar um cara como um compositor como Bach. E essa discussão, de novo, ela não está ali à toa no filme. Essa discussão ela tem a ver com o que vai acontecer depois com a Lídia. A Lídia depois ela vai ser cancelada. Quando ela chega em Nova York para lançar o livro dela, tem um monte de gente com cartaz na frente lá do local onde vai ocorrer a sessão de autógrafos, de pessoas querendo a cabeça dela, pedindo o pescoço dela. Então essa é a discussão a ser feita. E quando a Lídia diz para o menino, olha, quando você estiver de frente para uma banca de avaliação, eles não vão avaliar você porque você é negro, porque você é pardo, porque você é isso, porque você é pangênero, porque você é misógino, não é isso que vai estar em avaliação. Quando você estiver de frente a uma banca de avaliação de uma grande escola de música, o que vai estar em jogo é a sua produção artística. É isso que vai ser avaliado. É isso que ela coloca para ele. Para Lídia é inconcebível você deixar de ouvir Bach ou estudar Bach porque o Bach foi misógino. Para ela isso é inconcebível, porque ela entende, para ela a arte é uma coisa muito superior. Você vê É, que a gente pode acusar a Lídia de muita coisa, mas a gente não pode acusá-la de não amar o que ela faz. Ela é obsessiva, ela ama o que ela faz e se entrega a isso como obsessão fora do comum. E como todo ser humano, ela cai também. Ela peca, ela erra. E erra muito, erra muito. Tem uma coisa interessante também nesse filme, são detalhes que a gente pega ao longo do filme, que naquela entrevista do início, ela diz que não lê as críticas, né? Eu lembro que um cara pergunta, você lê as críticas que escrevem sobre o seu trabalho? Ela fala, eu deixei de ler as críticas, eu não leio mais. Lá em um momento na frente do filme, em um outro momento, no segundo momento, na segunda parte do filme, ela vai na banca de jornal comprar uma revista que tem uma crítica sobre o trabalho dela. E o filme deixa isso muito claro. Ela guarda em um armário, né? Ela recorta do papel, ela arquiva, ela recorta do papel e guarda em um armário na casa dela. Ou seja, ela vê. Mas existe um papel que ela está interpretando perante a sociedade também, que é esse papel que a torna, que eu acho que coloca essa posição de mulher soberana ali. Antes de parar de falar do filme, Fátima, eu só queria lembrar de uma coisa que eu gosto muito, de uma opção que o diretor faz. Você vai se lembrar, quando o filme começa, a gente está vendo uma tela de um celular. sim, Está tendo duas pessoas conversando na tela, com uma videochamada acontecendo ali, e a gente vê que é uma pessoa falando da Lídia para outra pessoa e elas estão metendo pau, falando mal da Lídia, e fica subentendido que é a secretária dela que está fazendo aquela videochamada, conversando com uma outra pessoa que pode ser aquela moça que se suicidou. é, E a gente fica com isso no ar, mas o filme não revela quem está vendo aquele vídeo, aquela tela. Em um outro momento do filme, na sessão de assinaturas, lá no evento de assinaturas do livro, de autógrafos, de novo tem uma videochamada. E são outras pessoas que estão ali conversando. Quando ocorre essa videochamada, a personagem da secretária já não está mais em jogo, ela já saiu, ela não está mais junto com a Lídia. E a outra personagem, já não está mais também, porque ela já se suicidou. Então a gente se pergunta, quem está fazendo aquela videochamada? Quem é essa pessoa, esse olho intruso que está ali fazendo? Será que são outras pessoas?
Será que é a mesma pessoa? O filme ele não revela isso. E eu acho que tem uma função narrativa. É como se o diretor dissesse pra gente que a gente não vai conseguir ver a Lídia pelo ponto de vista dela. A gente só vai conseguir ver a Lídia pelo ponto de vista de outras pessoas que estão julgando ela, ou pelo nosso próprio ponto de vista, que é o ponto de vista da câmera, que a câmera está nos mostrando. E nunca pelo ponto de vista da Lídia. Saber quem é a Lídia é praticamente impossível. É por isso que eu acho que esse filme é um grande estudo de personagem, para a gente entender que muitas vezes o cinema nos frustra e nos faz pensar, porque a gente não consegue compreender aquilo que está à nossa frente. Né? Eu acho que o Michael Haneke, que é um diretor austríaco que eu gosto bastante, ele faz muito isso. Essa questão dessa visão por meio da câmera. Ele fez isso no filme Cachê, ele fez isso no Código Desconhecido, ele fez isso no último filme dele, o Happy End, sempre questionando a visão, a nossa visão, o que a gente vê através de uma câmera e até onde essa visão ela pode estar sendo influenciada pela câmera e até onde a gente não sabe o que a gente está vendo. No fundo, a gente está sempre fazendo o nosso julgamento, mas a gente não sabe o que a gente está realmente, a gente não sabe o que aquilo está se colocando em frente à câmera. E eu acho que é esse jogo um pouco que o Todd Field propõe nesse filme, né, que eu acho que é muito interessante. E o filme tem uma frieza, né, ele tem uma frieza na maneira como ele mostra quem é a Lídia, como ele mostra as maldades dela, quando ela fala para ela ameaça aquela criança na escola, é uma frieza quase cirúrgica ali a maneira como ele coloca essa personagem pra gente. Então acho que o filme ele abre, eu não sei se eu me fiz entender nessa questão que eu abordei aqui, mas eu acho que o filme abre discussões, e para mim isso é muito rico, analisando o cinema mesmo. Eu acho que esse filme ele propõe uma discussão do que é a imagem, do que é o personagem, e eu acho que vai muito além do que um filme sobre a história de uma maestro, né? Exatamente, acho que você colocou muito bem, o estudo de um personagem, né? Personagem, que é muito difícil, que é uma pessoa que a gente não consegue entender direito, né? É muito complicado. É, muito interessante, muito bom mesmo. Bom, agora é a vez dos temperos aqui no nosso Oscar, né? E o Rui Otanari sugeriu uma receita alemã, que não é muito comum aqui, mas que é uma massa alemã, que é o Spatzel, né? Essa receita é muito interessante, é diferente e vai estar, lógico, no nosso blog lá do Temperos, no portal JJ, no YouTube, para você poder aproveitar e, quem sabe, até fazer para assistir a cerimônia do Oscar. Né? Você gosta? Já comeu essa massa, Rafael? Esse eu não comi, tô curioso, viu? Parece ser bem boa. Ela é bem gostosa, viu? É muito interessante, vale a pena você conferir a receita lá. Com certeza eu vou usar a receita do Rui aí. Isso. Bom, voltando a falar de Oscar, para quem você daria o prêmio de melhor atriz e melhor ator? Vamos lá. Eu acho que esse ano, começando por melhor atriz, eu acho que tem um trabalho que é superior, é indiscutível. Eu acho que é o grande trabalho de interpretação que é a Cate Blanchett pelo filme Tar, que é o filme que a gente está comentando hoje. Eu Eu também penso que acho fantástica. No começo, você custa reconhecer que é ela, né? é um trabalho que você não tem como dizer, olha, não merece, porque não tem como. Eu até reconheço que tem outras atrizes boas concorrendo. É, eu acho que a Michelle Yeoh tem um papel muito interessante no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu acho que só uma coisa, eu acho que pode tirar o Oscar da Cate Blanchett. É o hype em cima do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, essa onda que se criou em cima desse filme, e, entre aspas, uma política aí de vamos premiar quem nunca ganhou e deixar de premiar quem já ganhou, que é a Cate Blanchett. Então, isso pode desfavorecer ela. Mas se a gente for analisar a interpretação e ser justo, que eu acho que o Oscar deveria ser justo, é a Cate Blanchett. Isso não tem. É absurdo você imaginar que com uma atuação dessa, e eu ouso dizer que é a melhor atuação da carreira dela, e olha que ela já fez muita coisa boa, hein? A gente está falando de uma atriz que fez, poxa, interpretou Bob Dylan, Não Estou Lá, fez Katharine Hepburn no filme Aviador, fez Blue Jasmine, que ganhou o Oscar também de melhor atriz, que tá soberba, enfim, fez Elizabeth, é uma atriz fantástica, e ela conseguiu se superar
num papel que ela teve que aprender a tocar piano, é uma pessoa assim que é indiscutível. Eu acho que isso não se coloca em discussão. Mas talvez o Oscar tenha um outro caminho, por questões que fogem à qualidade. As outras indicadas, eu particularmente, a Ana de Armas está indicada pelo filme Blonde. Eu acho o filme fraquíssimo, não gosto do filme. Mas eu acho que ela até se salva ali, eu acho que ela se mantém. Não sei se eu daria indicação. Eu acho que eu prefiro, por exemplo, a Viola Davis em Mulher Rei, que acabou não entrando. Talvez seria uma escolha melhor. Eu gosto muito da Michelle Williams nos Fabelmans, Eu também indicada gosto. a atriz. E tem a Andrea Riseborough em um filme chamado To Leslie, que não estreou no Brasil ainda, que é um filme bem interessante, tem coisas interessantes ali, e é um papel muito forte também da Riseborough, que é um que gerou toda uma polêmica, que ela teria ouvido um lobby ali nas redes sociais para indicá-la, o que também eu acho que é uma hipocrisia, uma bobagem, e ela mereceu essa indicação, um papel muito forte dela. Mas olhando para 5 indicadas, de longe a Cate Blanchett é a melhor. O prêmio de melhor ator está um pouco mais difícil de resolver. Eu não digo para a academia, eu digo para mim. Tá? Eu gosto do papel do Brendan Fraser, eu acho que ele está bem no filme A Baleia. O cara está embaixo de muita maquiagem, mesmo assim ele consegue se impor, né? Um trabalho facial muito forte ali. Mas tem um ator ali que está num momento que eu acho que é também o melhor da carreira dele, e é um momento que a gente precisava olhar com calma, eu acho, que é o Colin Farrell no filme Os Ah, Banshees de... eu O que ele gosto faz... muito. É muito sutil, é muito sensível, né? O que ele faz ali é impressionante. Se você me falasse que Colin Farrell ia fazer um filme desse, antes de eu ver o resultado, eu ia falar, olha, acho que não vai dar certo. Porque não é uma maneira que a gente vê ele. Mas ele agarra aquele personagem com uma força, e olha que dificuldade, né? Você fazer um papel de um idiota, de um cara bobo, né? É. Ele é o cara é um dos caras bobos daquela vila ali, daquele lugar onde ele mora, Simplório, né? Simplório. ignorante, mas ao mesmo tempo um cara cheio de coração, que a gente fica com uma dor dele o filme inteiro, fala, meu Deus, dá vontade de abraçar ele, né? Fala, É. cara, para de e ele, nossa, é um personagem magnífico. Eu ficaria muito dividido para entregar esse prêmio. Se pudesse dar um empate, eu daria para os dois, para o Colin, para o Brendan Fraser, porque eu acho que são atuações incríveis, assim, incríveis. Talvez um pontinho um pouco mais para o Colin Farrell, porque ainda que eu reconheça a dificuldade de fazer um obeso próximo de morrer, que é o papel do Brendan Fraser, e eu acho que isso ajuda a dar o Oscar para ele, eu acho que o papel do Colin Farrell exige ainda mais de um ator. Eu acho que é muito difícil fazer o que ele fez. Os outros indicados, tem o rapaz que fez o Elvis, né? Me fugiu o nome dele agora, mas eu já disse, acho que em outro momento aqui com você, que eu acho que é uma atuação boa mais quando ele está no palco do que quando ele está em outras cenas, né? Ele dança bem, eu acho que tem uma presença de palco legal no filme, mas não é também aquele papel que me cativa, que me prende por inteiro. E os outros indicados, tem o Bill Nighy está indicado para um filme chamado Living, que eu não vi ainda, então não tenho como opinar, mas eu sei que é um remake de um filme do Akira Kurosawa, que eu adoro, que é o Viver, que é um filme dos anos 50, que agora fizeram um remake britânico desse filme. E o quinto indicado, se você me ajudar a lembrar, não estou lembrando quem que está indicado aí, me fugiu agora da cabeça, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a categoria de melhor ator está bem equilibrada também. Eu acho que a gente vai ter... Pode ter uma surpresa com o Colin Farrell, mas o franco favorito aí é o Brendan Fraser. Eu também acho que ele é o favorito, mas eu também eu daria para o Colin Farrell. O Colin, né? Porque não, eu acho que o Brennan tá fantástico na baleia, mas tem aquela coisa da maquiagem, de todo o figurino, a maquiagem, a caracterização, que influencia também a você achar que a atuação está melhor. E o Verdade. que eu acho do Colin Farrell, que assim, ali é ele, é só ele, não tem nada mais, né? Eu também concordo. É um personagem muito, muito difícil
de fazer, é um personagem desafiador. O Banshees, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele em em um outro momento, mas é aquele filme que nos cativa, né? E nos confunde um pouco também, joga para comédia, joga muito para o drama em alguns momentos, É, o papel dele exige muito. Eu acabei de lembrar, aqui eu acabei de ver, na verdade, o quinto indicado, que eu não tinha lembrado, é o Paul Mescal, de um filme que eu adoro também, que é o After Sun, que é um filme bem interessante. Ele está indicado para melhor ator também. É a única indicação do filme e eu achei merecido. Gostei muito do trabalho dele nesse filme chamado After Sun. Filme também pequeno, muito bonito, vale a pena assistir. eu estava procurando aqui também, mas você achou primeiro que eu, né? Então, mas a gente concorda muito aí no melhor ator e melhor atriz também. Bom, para finalizar esse papo gostoso, como sempre, eu quero uma dica diferente sua aí. O que que você sugere de melhor companhia para assistir a cerimônia do Oscar? Nossa, melhor companhia. Sabe que tem anos que eu vi o Oscar na companhia de amigos e foi muito legal. A gente ficou até madrugada ali esperando acabar. Amigos em comum com você também, pessoas que você conhece. Eu acho legal isso. Acho legal você reunir pessoas que gostam de cinema, fazer uma pipoca, ficar todo mundo na frente da televisão, fazer um bolão, né? E todo mundo apostando, quem ganha, quem não ganha. Ainda que a gente saiba dos favoritos e tal, mas acho que é gostoso isso. Mas às vezes não dá, né? Às vezes a gente, como domingo, a gente vai trabalhar no outro dia e a gente acaba assistindo em casa. Sabe qual é uma companhia que tem sido para mim? Um rádio. Eu gosto de ouvir o Oscar no rádio, Fátima. Eu Verdade? gosto, porque eu vou te explicar por quê. Eu deixo a televisão ligada para ver as imagens, claro, dos atores e tal, das reações. Mas eu gosto de ouvir pelo rádio porque os comentaristas têm mais liberdade. A televisão está muito quadrada, está muito, sabe, certinha, aqueles comentários muito politicamente corretos. Então, eu prefiro ouvir no rádio, porque eu acho que os comentaristas, os críticos no rádio, eles são mais abertos a falar o que eles pensam. E é uma conversa mais de papo de botequim mesmo, papo de bar, sabe? Uma conversa mais franca, mais gostosa. Eu adoro rádio, então sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma conversa mais gostosa, mais informal, como é a nossa aqui. É uma conversa mais informal. Na televisão é tudo muito, né? E tem muito intervalo, a televisão cansa, né? No rádio, quando vai para o intervalo, você ainda fica ouvindo os comentários, o tempo passa mais rápido, é mais gostoso. Nossa, que dica interessante. Eu nunca fiz isso, mas vou tentar esse ano, viu? Porque Tem essa uns coisa de reunir pessoas é difícil porque é domingo, né? Realmente. Mas e tem interessante, porque eu também adoro rádio, né? uma coisa, vamos lembrar de uma curiosidade. Antigamente o Oscar era de segunda-feira, né? Não sei se alguém lembra Sim. dessa época. Lembro, eu lembro. Segunda-feira. Mudou, né? Depois passou o domingo, mas antigamente era em segunda, era numa segunda-feira. Eu me lembro uma vez que caiu que aqui no Brasil era carnaval. Então foi ótimo, porque era feriado no dia seguinte, né? Então deu para aproveitar bem, né? Pois é, e teve um ano, eu não lembro qual, acho que foi 81, 82, que teve aquele atentado ao Reagan, né? Você lembra que foi adiada a cerimônia, né? No Sim, dia da sim. cerimônia do Oscar teve um atentado, e aí eles tiveram que colocar a cerimônia para o dia seguinte, por causa do atentado ao presidente, e aí eles tiveram que mudar de última hora a cerimônia para o dia seguinte. Enfim, são coisas que às vezes acontecem, coisas curiosas, né? Interessante. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Foi de novo muito gostoso conversar com você sobre esse filme. E vamos. Agora a gente está gravando hoje, a gente não sabe ainda quem é o vencedor, mas quando esse programa for ao ar, a gente já vai saber, né, quem ganhou, se a gente acertamos pelo menos como melhor atriz, né? Infelizmente, muito provavelmente, infelizmente, não será o TAR, né? Mas vamos ver aí o que vai vir pela frente. Isso. Muito obrigada, obrigada a você que está acompanhando a gente. Lembrando que esse programa está no Portal JJ, está no blog do Temperos, está no YouTube, e a receita está lá da massa alemã, da Spatzel, para vocês aproveitarem, tá bom? E lembrando também que quem quiser ouvir novamente está no podcast no Spotify.
Então, na Uhum. próxima semana, a gente está aqui com mais um comentário de um filme indicado ao Oscar. E mais uma vez, obrigada, Rafael, e obrigada a você que está nos ouvindo. Eu que agradeço. Um grande abraço.